Diocese de Rubiataba, Mozarlândia, Goiás. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, Deus o abençoe ricamente. Que você tenha um bom dia. Iniciemos a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sob o olhar intercessor de São José, patrono da Igreja, defensor das famílias. Dileto ouvinte, nós percebemos nos últimos anos que muitas verdades da nossa fé foram sendo deixadas de lado, em razão de outras compreensões que não primam pela essencialidade da nossa fé. Qual que é o essencial da nossa fé? Sermos homens e mulheres arrependidos dos pecados, convertidos, abertos à graça de Deus, com uma consciência clara, firme e viva da razão de nós estarmos neste mundo, que em primeiro lugar é salvar a nossa alma. No passado, as missões sempre eram realizadas com esse tema, salve a sua alma. Depois tiraram esse tema porque a palavra alma já não pode ser tão usada e por aí vai. E nós, sacerdotes que fomos formados nesse tempo de grande expressão da teologia da libertação, nós fomos formados mais para as coisas seculares do que para as coisas espirituais. E graças a Deus nós percebemos que há uma volta hoje na igreja, a partir da juventude, ao estudo das verdades católicas. Por isso que às vezes alguns sacerdotes se sentem desconfortáveis com alguns jovens que leem coisas profundas, que já conhecem Santo Tomás de Aquino, que já leram a Suma Teológica. E eu quero indicar para você que gosta de estudar um livro antigo, mas sempre novo, que no passado foi rejeitado, escarnecido. Eu mesmo tive professores que escarnecia dessas obras, que hoje voltam a ser editadas na igreja para ajudar os cristãos a encontrar o humus da sua fé, a essencialidade da sua fé. E eu cito para você o Compêndio de Teologia Ascética e Mística. Compêndio de Teologia Ascética e Mística. O autor é o padre Adolphe, com PH, Adolphe Tanquerey, com Y no final, Adolphe Tanquerey. Você pode entrar na internet e você vai achar esse livro. Maravilhoso. Outro dia, conversando com alguns leigos que estão numa escola de formação cristã, na filosofia perene, que é a filosofia de Santo Tomás de Aquino, que essas outras filosofias aí, elas são muito complexas, porque elas não consideram a pessoa humana no seu todo, porque a nossa compreensão do ser humano deve ser uma compreensão abrangente, no seu todo. A pessoa humana é corpo e alma. Se eu vou estudar os mestres da suspeita, como Nietzsche, Sartre, Karl Marx, Emile Durkheim, Freud, Feuerbach e tantas outras personalidades do pensamento, eu vou ter uma visão vesga, caolha da pessoa humana. Porque essa gente não considera a transcendência, prezado ouvinte. Essa gente não considera o ser humano como um vocacionado à eternidade, como alguém que vai viver e vai continuar a existir depois da morte. Isso é o paganismo. Esse paganismo, ele está também na cabeça de muita gente dentro da igreja. E eu sei que tem alguns padres amigos, abençoados e santos que escutam o nosso programa, e eles sabem disso, que às vezes até o sacerdote, por ignorância, por contaminação, por influência negativa, traz dentro de si essas concepções errôneas, pagãs, heréticas em relação à pessoa humana, em relação a Deus, em relação à igreja, em relação à liturgia. Por que essa bagunça na liturgia? Todo dia os bispos têm que estar corrigindo abuso na liturgia. Por que tanta complicação, tanta dificuldade para a gente fazer com que os grupos de canto cantem, louvem a Deus com cantos litúrgicos? Por causa dessas ideias relativistas, ideias malucas, sobretudo essas ideias desenvolvidas no ambiente da teologia da libertação, que tanto mal fez à igreja, com as suas ideias sectárias, ideias
relativistas que quebram a absolutez de Deus na vida das pessoas e vai criando esse ambiente contaminado, sujo, imundo em relação à liturgia, em relação à fé, em relação ao catecismo. A nossa fé católica, ela é genuína e nós precisamos abraçá-la. A fé católica está aí nos concílios, sob maneira o Concílio de Trento, que definiu a sacramentalidade da Igreja e tudo mais. O Concílio Vaticano II, ele é uma aplicação dos valores da Igreja à nossa realidade, mas ele não nega nenhuma verdade da nossa fé, porque senão não seria um concílio católico. Nós precisamos estudar as coisas profundas da nossa fé, voltar a esses estudos mais profundos. O católico precisa ser uma pessoa que compreende o que ele crê. Eu fico feliz que muitos jovens estão estudando, estão se agremiando, estão fazendo escolas de estudo teológico, filosófico das coisas da igreja. É assim que nós vamos salvar a nossa igreja dessa crise, desse mundo complexo, desse mundo relativista, ateu, paganizado. Nós somos chamados a sermos católicos de verdade. Não tem coisa mais linda na nossa vida do que ser um católico que abraça a fé com profundidade. É isso que eu te desejo. Inclusive, essas verdades estão nesse livro que eu te falei. Vamos à palavra de Deus. O evangelho desta quarta-feira, João 5, 17 e 30, eu partilho com você o versículo 28 em diante. Não fiqueis admirados com isso, disse Jesus, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Veja que esta palavra ela é muito forte. É uma palavra de Jesus que deixa claro para nós que existe uma vida após a morte. Dois lugares, a vida com Deus e a vida na escuridão da condenação, da renúncia que as pessoas fizeram de Deus neste mundo. Como pode entender a vida, a felicidade da vida, uma pessoa que não tem noção da eternidade? Ela vai viver como qualquer outro animal vive nesse mundo, praticando as coisas necessárias para a subsistência, esperando a morte, que é o niilismo, que é a destruição total. Não, prezado ouvinte, não é esta a finalidade nossa neste mundo. A finalidade nossa nesse mundo é adorar a Deus, servir a Deus, louvar a Deus, preparar a nossa alma para a eternidade, praticando a caridade e o bem. Não podemos deixar que as ideologias matem a dimensão da fé que nós temos no coração. E nós não podemos, eu te convido, querido irmão padre, nós não podemos nos acovardar com uma pregação que não leve em conta a tradição da igreja, que não leve em conta a mística, a ascese, os valores que a igreja nos ensinou ao longo desses 2000 anos. Nós não podemos cair nesse relativismo, nesta visão cega, míope, limitada do que é a igreja. A igreja é o sacramento de Cristo nesse mundo. E a missão da igreja é salvar as almas, é salvar as vidas, é levar as pessoas a Deus através do anúncio da palavra, da catequese, da vivência dos sacramentos e da vida moral cristã. São valores que nós não podemos jogar fora. E nós, sacerdote, eu como sacerdote e você, meu irmão sacerdote que me escuta, nós somos chamados a viver essa graça, essa alegria de sermos sacerdotes do Deus Altíssimo, de servir a igreja com todo amor e partilhar das graças de Deus com o nosso povo em favor da vida eterna. Deus seja louvado pela nossa fé e pela nossa igreja, hoje e sempre. Amém. Senhor nosso Deus, nós queremos Te agradar com a nossa vida em busca da santidade. Dai-nos, Senhor, esta alegria de sermos servos do Teu reino. Abençoa o sacerdote que ora comigo neste momento, a religiosa que serve com a sua consagração a Deus e ora conosco também nesta manhã. Abençoa, Senhor, as famílias, os casais, os jovens, as crianças, as pessoas que oram conosco nesta manhã pedindo a santidade.
Dai-nos, Senhor, estes valores da nossa fé, que nos ajude a caminhar para a vida eterna e para a nossa salvação pessoal e universal. Amém. Pela intercessão de São José, venha sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu o programa Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães, bispo da Diocese de Rubiataba, Mozarlândia, Goiás.